Bom dia, amigos. Saudações tricolores. Iniciando mais uma semana, né? E graças a Deus com vitória. Se preparando para o jogo já contra o Bahia nessa quinta-feira. Mas vindo de uma grande vitória ontem, de 1-0 sobre o Botafogo no Engenhão. Vamos para a análise individual dos jogadores do Fluminense. E as notas, né? Fábio foi um espectador privilegiado. Não teve problema que o Botafogo não acertou o gol. Então ele não fez nenhuma grande defesa. Mas toda vez que teve que intervir, foi bem. Nota 7. O Guga foi bem defensivamente e ofensivamente. Ele fez algumas ultrapassagens, foi bem. Até falta ontem ele bateu uma falta. Então ele foi muito bem no jogo. Mais um grande jogo dele. Nota 7,5. Inácio, atuação segura, principalmente no segundo tempo, que ele esteve muito bem, ganhou todas as bolas pelo alto ali, né? Que era um dos problemas, né, que ele estava tendo. Ele foi bem nas bolas pelo alto. Então foi uma atuação muito boa dele, uma atuação segura. Nota 7. O Freitas, bem também, bem seguro. Só teve uma jogada lá que ele escorregou e caiu, que o campo estava muito molhado. Inclusive no início do jogo, o jogo foi até suspenso para melhorar, né? Esperar para retornar quando a chuva tivesse diminuído. Aí diminuiu e eles continuaram o jogo. Mas o primeiro tempo, não só dele, de Freitas, como do Fluminense, foi muito mal. Mas no segundo tempo, ele cresceu muito de produção também, ajudou na saída de bola. Nota 7 também, por Freitas. O Arana também, muito bem. Atuação segura. Se limitou mais a defender, mas a parte defensiva dele foi muito bem. Não subiu muito o ataque, mas quando subiu também ajudou também. Defensivamente e ofensivamente. Uma atuação muito boa do Arana. Nota 7 também. O Martinelli muito bem no jogo. Iniciou bem as jogadas ali no meio de campo. Na criação das jogadas, né? Inclusive, no lance do gol foi dele uma pré-assistência, né? Ele achou o Lúcio Acosta, que enfiou uma bola maravilhosa para JK fazer o gol. Mas ele esteve muito bem, criou muito bem ali no meio de campo. Nota 7,5. O Bernal também foi um dos que teve muito bem, foi mais uma grande partida dele, né? Já tinha jogado bem contra o Flamengo, mas o Bernal estava muito seguro, uma atuação muito boa dele. Uma atuação seguríssima do Bernal. Ele impediu ali a criação de jogadas do Botafogo. Desarmou bem e saiu bem jogando também. Muito boa a atuação dele. Nota 7,5 também. E o Lima, que foi a parte que destoou, né? Do meio de campo, que apareceu pouco para fazer ali as jogadas no meio. Não cria e não combate muito. Então, esteve um pouco abaixo. Nota 6 para ele. O Canóbio é aquele negócio que todo mundo sabe. Muita correria, muita transpiração.
mas falha na hora principal, que é de concluir, né, para gol. Ele tem esse defeito. Nota 6 para ele, Canopla. E o Santi Moreno, uma atuação comprometida, né? Ele correu muito, trabalhou muito, mas estava muito longe de ser aquele Santi Moreno que nós vimos no Fla-Flu. Mas se esforçou bastante e mostrou que ao longo da temporada ele pode ter mais oportunidades e aproveitar melhor. Nota 6 para ele. E o JK, né? O JK foi o nosso homem gol, só teve uma oportunidade. E marcou o gol. Recebeu bem do Lúcio Acosta e tocou na saída do goleiro. Teve uma oportunidade e fez um gol. Então, nota 8,5 para ele. Pouco a pouco ele está voltando a ser aquele John Kennedy que todo mundo conhece. Entraram no segundo tempo as 3 alterações logo de cara, né? A Costa, Serna e Savarino. Entraram os 3, o jogo mudou quando eles entraram. O Acosta muito bem mesmo. Deu uma assistência para o JK fazer o gol. Deu 2 assistências para o Savarino também, que se tivesse Savarino caprichasse um pouquinho mais, tinha feito 2 gols também. Então, uma atuação muito segura, muito boa do Lúcio Acosta. Nota 8,5 também. O Savarino, né, como eu falei, perdeu 2 grandes oportunidades. Poderia ter se consagrado no jogo. Entrou muito bem também. Mas ele entrou bem. Mas assim, ele ainda está um pouco fora de ritmo. Por isso que perdeu esses gols. Nota 6,5 para ele. O Serna também entrou muito bem, recompondo bem ali pelo lado dele. Muito bem o Serna. Entrou bem também. Nota 6,5 também. E entraram ainda já no finalzinho, né? O Nonato no lugar do Martinelli. E o Everaldo no lugar do JK. Mas só para o JK ser aplaudido mesmo. Mas mesmo assim o Everaldo entrou, faltando pouquinhos minutos, e ainda deu uma assistência para o Acosta, que perdeu o gol. E no rebote, o Savarino perdeu o gol de novo. Então foi um lance até engraçado. No mesmo lance, 2 perderam o gol. O Acosta perdeu e o Savarino perdeu também. Mas foi uma partida tranquila, um jogo bom. Depois que os titulares entraram, os 3 titulares, né, que entraram, o jogo melhorou muito, subiu muito o nível e o Fluminense conseguiu ser melhor e ganhar o jogo. O Zubeldia, as notas, Everaldo e Nonato ficaram sem notas. O Zubeldia armou bem o time jogou bem, apesar de ter demorado um pouco para mexer. Quando mexeu, surtiu o efeito necessário
e nós dominamos o Botafogo, depois que os titulares entraram. E durante todo o jogo também não teve nenhum tipo de pressão, nenhum momento o jogo ficou fora de controle. Então o Fluminense teve uma atuação segura e mérito do Zubeldia, né? Nota 7 para ele também. Pois é, meus amigos, essa foi nossa análise individual. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça que nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. E sem Deus nada podemos fazer. Fiquem todos com Deus, que vença sempre o nosso Fluminense, hoje, amanhã e sempre.